Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí! Para o mundo, e essa é a escala, de 0 a 10 é a pesquisa. Tu já tá na pesquisa aqui, caramba! Agradecendo o carinho da sua audiência, o crescimento no IELCast, é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, é o primeiro mesmo, viu? Isso não é fake news, né, Kilson? Pesquisa. Todos os sábados às 10h30 da noite, sempre. Então a gente está muito feliz com o que aconteceu no Facebook, no TikTok, no Kawaii, esse crescimento absurdo, e você é nosso convidado especial nesse episódio tão especial, né, Kilson? É verdade. Vamos que vamos, porque essa temporada está chegando ao final e a próxima que vem daquele tamanho. 2023 e 2024, qual é a coisa que a gente vai mais ouvir nessa parada de eleições municipais? Olha, pesquisa. E aí, quando é que sai a próxima pesquisa, não é isso? É verdade. Bom, e hoje a gente vai bater um papo com alguém que de fato conhece. A gente vai entender um pouco, e essa é a nossa proposta, sobre metodologia de pesquisas. Eu acho que melhor do que ouvir quem está em primeiro lugar, ou quem está em segundo lugar, ou quem está em terceiro lugar, é entender como tudo isso funciona e a parte científica disso. Muita gente diz que pesquisa é comprada, que apresenta o que quer e o que não quer. Eu, Yeltsin, não sei se você, Kilson, Sim. mas quando você tem um instituto com credibilidade de fato, quando você acredita no profissional que está à frente daquilo, isso é muito diferente, né? E na ciência também, né? Pois é muito diferente, né, Kilson? É muito diferente. A ciência explica tudo isso. Então você está muito elegante, cara. Rearo veste o homem atual. Eu encontro aonde? Nas lojas Noroeste, Piauí, Maranhão e agora em Tocantins. Alô, Tocantins. Alô, Tocantins! Aquele abraço, tá bom? Se você consome qualquer um desses produtos que aqui estão atrás, os nossos patrocinadores, por gentileza, nos dê essa moral. Consuma do Empório do Zeca, de qualquer uma dessas logomarcas que aparecem aqui atrás. Isso nos ajuda muito, absolutamente, a pagar toda essa conta, né, Kilson? É verdade. Então dê essa moral, vamos consumir cada vez mais os nossos produtos. É isso. Kilson, hoje a gente vai falar de um assunto, eu acho que ele permeia absolutamente a mesa de quase todas as famílias brasileiras. O americano que o diga. Gosta de pesquisa? É, cara, é verdade. E quando a gente fala sobre isso, é impressionante quanto tem, inclusive na última eleição, as discussões entre famílias, e você não conseguir mais bater papo sobre isso. E a pesquisa eleitoral, ela é muito mais do que um achismo, é muito mais ciência. E ele já participou outras vezes com a gente. E uma salva de palmas para o professor Jefferson Leite. Seja bem-vindo, professor Jefferson. Obrigado. Tudo obrigado. bem? Tudo bem. Você tá bem mais Tudo elegante do que a última vez, cara. É, agora deram um trato aqui no cabelo. Agora tem camarim, né? Criou até um topete que eu não sabia que tinha. Tá caindo cabelo aí. Ô, Jefferson, se apresente para a nossa audiência, por gentileza. Bom, eu sou o Jefferson Leite, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, sou professor do Departamento de Matemática. Já trabalhei em muitos modelos matemáticos, inclusive o mais famoso, talvez, e o que me deixou mais orgulhoso é o da Covid, né, que foi um trabalho belíssimo que a gente fez inicialmente em parceria com o Firmino, né, o saudoso Firmino Filho, também com o governador Wellington Dias, onde a gente teve um sucesso, não posso nem dizer relativo, foi um sucesso muito grande, porque até para surpresa minha bateu muito bem os dados. Então isso me credenciou até a questão de confiança, a trabalhar com outros tipos de modelo, com outros tipos de análise, sendo que a matemática aplicada no Piauí, ela vem se desenvolvendo, vem crescendo, e é uma área, de certa forma, ainda pouco explorada. Até então, porque a maioria desse tipo de matemática, eles ou eram utilizados muito fortemente só para pesquisas eleitorais, não para pesquisas de comércio da iniciativa privada ou de uma situação como aconteceu com o Covid, né? Isso, principalmente aqui no Nordeste, principalmente no Piauí. Então, quando as pessoas começaram a despertar essa questão da ciência para poder tomar decisões, né, para tomada de decisões, como a gente vê que a matemática ela serve para tudo, inclusive não só para campanhas eleitorais, mas para você tomar decisão em qualquer área. Uma delas é de mercado, a outra é se você vai construir algo em algum lugar, como é que você vai construir, quem é o público-alvo. Então é uma série de informações e de situações que, se você for pelo achismo, você pode estar achando errado. Tipo, depois do Covid, assim, o índice da procura da iniciativa privada, ela aumentou muito, de não aplicar o dinheiro sobre
publicidade ou sobre qualquer outra coisa que não tivesse a certeza que iria atingir? Certamente, principalmente aqui no Piauí, onde você ouvia falar que fora fazia, né? Ah, eu vou montar um hospital. Onde é que eu vou montar um hospital? Para quem que eu vou montar o hospital? Como é que eu vou construir? Aí o cara tinha ideia de que lá no sul fazia, mas que aqui bastava eu achar que era bom. E com Vou a montar questão, na Zona Sul. vou montar na Zona Sul porque lá não tem. Aí montar algo que, em geral, as pessoas nem têm condições de usufruir, ou se pode usufruir, ela prefere ir em outro local porque acha mais conveniente. Então, tudo isso com a Covid foi, de certa forma, um despertar para alguns empresários, para algumas pessoas, de que você, por exemplo, não cria leitos de UTI à toa. Você precisa da viabilidade daquilo. Por quê? Porque é caro. E, de fato, Jefferson, isso acontece mesmo quando você vai montar um negócio e você diz assim, ó, eu investi tanto, eu preciso disso, mas eu não tenho consultoria para isso. Isso aumentou muito pós-pandemia? Aumentou bastante, principalmente porque o pós-pandemia foi muito complicado para todos os empresários, né? É muito difícil hoje você dispor de uma grana para algo que você sabe que vai no escuro. E muitas das vezes, quando você quer montar um empreendimento, por exemplo, de apartamento, a pessoa, em vez de ficar preocupada se vai gastar R$ 6.000 a mais num apartamento que é 600 mil, ao invés de saber se o cliente quer aquilo ali, ele acaba esbarrando num apartamento cheio de coisas que as pessoas não querem ou acham muito caro. Eu já vi muitas situações de empreendedores montar o negócio e na hora de vender apartamento o cliente olhar e dizer, ah, mas se tivesse 2 suítes aqui, eu queria, eu não quero só uma suíte. Ele não ouviu, cara. Ele não ouviu e lá atrás, na hora de montar o projeto, ele diz, não, vamos botar só uma suíte porque diminui 6, 7 mil reais no projeto. Aí aquilo Aí somar 300 apartamentos. você acha que você não dá R$ 6.000 a mais num projeto de 600 mil para ter um banheiro a mais? Para ter um cômodo melhor? Então, esse tipo de coisa tem que ser tomado, esse tipo de decisão, ela tem que ser tomada baseada em ciência, baseada em números, em fato e, na verdade, como o consumidor quer aquilo ali. A metodologia, por exemplo, uma empresa americana de fast food, num local pouco provável, eles colocaram num local pouco provável que fosse dar certo, inclusive, por empresários piauienses. Eles colocaram na Avenida Frei Serafim. Foi uma pesquisa de mercado? Eu acredito que sim. Tá falando do McDonald's, né? Eu acredito que sim, porque uma rede como o McDonald's, ele, na verdade, além de todos os valores que você tem que desembolsar, mas você desembolsa valores tendo a pesquisa de mercado em cima. Então, certamente, eles devem ter visto que ali, como é muito fluxo, as pessoas estão apressadas, elas querem comer uma coisa rápida. De repente, a marca McDonald's vê aqui à sua direita de quem está vindo, ele, eu vou logo comprar uma comida bem aqui. Certamente isso foi estudado. Então, grandes empresas hoje, a nível mundial e a nível de Brasil mesmo, eles certamente só vão lançar um empreendimento com uma pesquisa de mercado. Você acha, professor, que zerou a possibilidade do achismo no empreendedorismo? Eu tenho certeza absoluta disso. Quem entrou com achismo, principalmente depois da pandemia, correu um sério risco de falir. Tipo, cara, eu acho que eu sei fazer pizza, eu vou montar uma pizzaria e vou ficar rico, ou uma hamburgueria, ou os influencers que incentivaram a montar algo sobre qualquer tipo de empreendimento. Tem uma chance muito grande de falir logo no início, logo no primeiro ano. Porque o achismo não cabe mais em local nenhum. Hoje, o dinheiro é muito difícil. E, de repente, você empregar o dinheiro em algo que é no escuro, de repente você monta uma pizzaria em um local que as pessoas originalmente pedem de fast food. E ele não quer, por exemplo, pizza, ele quer sanduíche. Aí o perfil daquelas pessoas que moram naquela redondeza, ele diz, olha, eu não vou para aquele local porque eu não quero pizza, eu quero um sanduíche. E isso acontece. Tem um amigo meu que tem um instituto de pesquisa em São Paulo, que ele fez um estudo de mercado para uma pizzaria, por isso que eu estou falando de pizza, e o cara disse, olha, mas aqui se tivesse uma pizza eu comia, portanto eu vou montar uma pizzaria aqui. E ele, depois do estudo, ele disse, olha, você gosta de pizza, mas a grande maioria da região aqui não procura por pizza. Tá aqui os números. Ele procura outra coisa. Ele procura uma churrascaria, ele procura uma hamburgueria. Tem uma pizzaria já famosa aqui perto, que o cara, ao invés de ir lá, ele pede pelo fast food. Então, não faça. O cara fez. Investiu R$ 400 mil para montar uma pizzaria pequena. Perdeu o quê? Com 6 meses ele fechou.
Perdeu tudo. Perdeu tudo. Talvez não tenha perdido tudo, porque ele investiu em alguma coisa, tem equipamento e tudo. Tem uma parada, eu ouvi quando, isso é um testemunho, né? Quando eu e minha esposa, a gente tem uma empresa de suplementos, a gente vai a São Paulo para começar a comprar insumos para abastecer. E o cara acho que ele devia ter uns 69 anos, muito sério, muito sério. Era tipo a parada, aquela galera da Líbia e tal. E ele falou, disse, olha, e a frase dele para mim foi muito clássica, ele disse assim, quem quer crescer, começa assim, ele disse, quem quer crescer, que não toma conta da sua rua e do seu bairro, ele não consegue evoluir na vida. Para crescimento, você tem que consumir, você tem que vencer ali prioritariamente. É muito arcaico uma fala dessa, mas muito atual, perto da ciência da pesquisa, correto? Exatamente. A pesquisa ela vai viabilizar você saber como cuidar da sua rua, saber como cuidar do seu Inicia bairro. ali, né? Porque, inclusive, você tá está vendo? mostrando para as pessoas, para a comunidade, para o seu cliente, que você está preocupado com o bem-estar dele. Você está oferecendo um serviço que você tem certeza que o cara quer, que a pessoa quer. Isso é extremamente importante. Na verdade, é isso que busca a pesquisa, saber o que é que o cliente quer. Por isso, por exemplo, Jeff, que hoje nos condomínios você tem pequenas lojas de conveniência, de condomínios gigantescos cada vez mais. Esse é a primariedade do comércio, de cuidar da sua comunidade, é bem isso? Você pensa num condomínio de casas que tem 250 casas. É um local gigantesco. E aí, de repente, o cara tá aqui na casa dele e faltou um feijão. O que o cara, em geral, tem que fazer? Ou ele pede por telefone, vai demorar ali no mínimo 1 hora para poder chegar, um pedido de supermercado por delivery, ou ele vai ter que pegar o carro dele, se deslocar, fazer um deslocamento de meia hora, entrar no supermercado, pagar e voltar mais meia hora. Então ele perde certamente 1 hora. Imagina se essas 250 pessoas tivessem a opção de pegar o produto ali no condomínio dele. Tu acha que o cara não vai preferir? Certamente vai preferir. Com um precinho um pouquinho maior. Não tem problema, porque é o que eu não gastei de combustível. Você imagina que um cara desse vai ter um carro que gasta Tipo, o 7 cara vai, quilômetros por litro. 1 quilo de feijão, que era vamos falar, R$1, ele vai estar pagando R$1,50. Ele paga 1,50 tranquilamente, só rindo. E é porque eu pagaria, mas quando você faz a pergunta, certamente ele vai pagar. Ele prefere pagar um pouco mais para ter a tranquilidade dele. Esse hoje é a realidade dos aplicativos de pedido. Por que o cara pede? Porque ele não quer sair, ele quer a comodidade de estar ali. Aí, além da comunidade, ele quer o para agora. Que de repente eu vou fazer ali uma comida, ou alguém vai fazer uma comida, eu olho, não tem. Daqui que eu espere 1 hora para aquilo chegar, é melhor eu ter bem aqui pertinho. Eu vou bem aqui num Pegue e Pague, né? Hoje, que é o que está mais famoso. Você chega ali, passa seu cartão, paga e pega. Em 10 minutos você está com o produto. E hoje isso é uma realidade em Teresina. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, se você dissesse que o mercado em Teresina pedia, a maioria das pessoas diz, não, isso aí está fadado a falir. Hoje tem gente rica com isso. Bota um trailerzinho ali, deixa fechar. Tu tá de sacanagem, tem gente mesmo bem de grana com isso. Eu não digo bem de grana, porque se o cara mora num condomínio desse, o cara, ao invés de pagar R$1 no feijão, ele paga R$1,30, R$1,40, R$1,50 para não sair de casa, certamente. Então Então ele tá bem de grana, proporcionalmente, sim. Em Teresina, nós temos muitas pessoas com dinheiro. Vou te dar um exemplo. Tem um empreendimento que não tem aqui em Teresina, que é um apartamento de luxo, tem alguns, mas com um heliporto só para drone, em São Paulo. Para quê? Para que eu possa fazer um pedido e esse equipamento chega no drone. O drone vem, deposita ali, você vem, pega e está dentro de casa. Já tem em São Paulo. Já tem em São Paulo. Você acha que o cara, o empreendedor, que vai fazer um apartamento desse de alto padrão, ele não vai se dispor a gastar R$30 mil que seja numa plataforma para esse drone? Vai. E o cara que está pagando, está comprando um apartamento, ele não vai pagar R$1.000 a mais, supondo 30 apartamentos que seja de luxo, né? Um apartamento. Ele não vai pagar R$1.000 a mais para saber que tem bem aqui um local
que no futuro mesmo, que Teresina ainda Que é não um tem futuro serviço, próximo, inclusive. que já é próximo, já é uma realidade, em geral, tudo é reflexo do que acontece lá no sul. O cara não vai pagar? Certamente ele vai pagar. Se ele paga muito mais por muito menos, Então, o futuro é mesmo que tem um heliportinho ali de drone para receber. pode ter certeza. Menos de 5 anos, 3 anos deve ter já uma aí, que eu tô sabendo que vai ter. Pô, mas Então, vai ferrar o cara que... não é o mototaxista, delivery. é o delivery. deve ter espaço para tudo, mas certamente Vai equalizar. é porque não vai ser todo apartamento É que que na vai ter história esse do táxi, serviço. do Uber... De repente, a Amazon, o Mercado Livre, diz, olha, vai para o centro de distribuição, ao invés de eu pagar um carro para ir lá, vai meu drone e deixa Mas lá. é um caminho sem volta. Sem volta, certamente. E pesquisa hoje de mercado para saber se a pessoa quer isso, se o cliente quer isso, todo mundo faz. Empresa grande hoje faz, pode ter certeza. mesmo? Até posição de coluna, o cara olha. Olha, onde aqui eu só posso botar uma vaga na garagem, você aceitaria ter só uma vaga na garagem pelo quê no apartamento? Aí você pergunta num grupo focal. O cara diz, eu aceitaria desde que meu apartamento fosse do lado da sombra à tarde no meu quarto, por exemplo. Então esses aqui, que eu sei que é mais difícil de vender, eu vou oferecer 2 vagas. Por exemplo, as farmácias em Teresina têm muito mais estacionamento do que farmácia. Isso também para mim é muito natural, sabe? E é motivo de estudo. Muitas das vezes você está precisando de um remédio, mas você olha numa farmácia, não tem vaga, o que você faz? Eu vou na próxima. Por quê? Porque daqui que eu acho uma vaga para botar meu carro, eu sigo. E tem algumas farmácias aqui em Teresina que eu mesmo gosto de comprar lá, mas quando eu chego que está cheio, eu vou no da frente, porque farmácia tem toda esquina. Por que é que tem tanta farmácia em Teresina? Porque toda hora você compra algo para vestuário, para saúde, para remédio, e é algo rentável. Farmácia deixou de ser farmácia só? Deixou há muito tempo. Você não encontra uma que venda só remédio, que venda só creme. Hoje você vende bombom, você vende sorvete, Por que tem um bombom no meio do caminho? Porque o cara vai com o filho ali caminhando, de repente o filho, olha pai, um bombom, olha pai, um sorvete, olha uma água. Então é um supermercado, mini. É um mini supermercado, certamente. Só não vai ter os produtos, claro, eu falo sobre isso porque o americano, os Estados Unidos, né, ele é impressionante. Se você vai num Walmart americano, se você vai num Walgreens, numa CVS, que são redes como a gente tem aqui da Pague Menos, que a gente tem do Ferreira, é impressionante. O maior ativo é o estacionamento. Eu sem sombra de dúvida, hoje, todo empreendimento grande que está pensando em vender e ir bem, ele tem que oferecer um estacionamento. Porque aquele público que ainda se dispõe a ir ao supermercado para fazer as compras, que não seja pelo online, que não seja pelo online, ele vai parar no local onde tem estacionamento. Se não tiver, ele não vai ficar esperando aparecer. Então tem que investir de fato em estacionamento. Shoppings, tem que ter muito estacionamento. Algum shopping que você olhar em alguma cidade que tem pouco estacionamento, ele está fadado a não crescer, ele fica ali. Então, o primeiro projeto que você faz, quando você vai montar uma grande empresa em que você vai receber o cliente, ele tem que pensar no estacionamento. Mas isso não é de uma coisa do dia para a noite. Por exemplo, e eu te falo, a gente tem hoje em Teresina 2 grandes shoppings. Tem 3, muito fortes. Mas assim, contemporaneamente a gente tem o Teresina Shopping e tem o Shopping Rio Poti. Os dois têm eles têm uma possibilidade de estacionamento absurdo, os dois. Tanto é que tem grandes eventos que acontecem. E hoje a grande tendência é que eles migrem, e tem migrado muito forte, para o Shopping Rio Poti. Onde é que é o erro? É não acreditar em pesquisa de consumo, de dizer assim, o que é que você quer? Eu quero um cinema melhor, eu quero... Onde é que eles erraram ou acertaram? Olha, você vai montar um shopping. E aí, em geral, o que você procura no shopping? Você procura um cinema legal para você passear. Você tem que ter um estacionamento para botar seu carro. Você tem que ter lojas interessantes com produtos interessantes. E muitas das vezes, quem vai montar um empreendimento desse, se ele fizer sem saber o que o público da região principalmente quer, ele está fadado a ter o shopping vazio. Vou te explicar por quê. Você leva seu filho para o shopping ou assistir um filme com ele. Próximo ao cinema tem que ter o quê? Tem que ter um local de alimentação legal, coisas que possam ser levadas para o cinema.
O cinema tem que oferecer isso daí. Agora imagina, quantas salas de cinema eu vou pôr no shopping? Será que é só pelo que eu acho? Eu vou botar 5 salas de cinema. Por que que o Rio Puti Shopping começou com tanta sala de cinema quando em algumas, aqui tinha aqui, por exemplo, no Teresina Shopping. Teresina Shopping tinha 2, 3 salas de cinema. 3 que eu costumava ir. Aí de repente o Rio Puti veio com 9, 12. Acho que era 12. Começou com 9, no final abriram 12. Por que 12? Porque eles fizeram estudo, eles foram atrás de saber, olha... E que dava prejuízo nisso. Que dava muito prejuízo, porque eles abriram para o pessoal saber que tinha. Olha, tem aqui sala, tem para todo mundo. Aí vem um lançamento. Eu vou lançar o filme Vingadores. Não tem vaga. Quando eles lançaram o Vingadores, você queria comprar ingresso, para 2 semanas não tinha. Então, ele não pensa nas 12 corriqueiramente para todo dia, porque, claro, todo dia não vai encher. Mas ele está pensando justamente nesses momentos em que a demanda é muito grande. Aí na pesquisa te orienta a dizer assim, esses dias você diminui custos, menos pessoal, mais espaço, melhor serviço e vaga de estacionamento. Na época, eu fui assistir, quando lançaram os Vingadores. Lançaram os Vingadores Ultimato, eu comprei com 30 dias de antecedência. E quando eu cheguei lá, já estava difícil de encontrar estacionamento. E olha que tem muito estacionamento no shopping, né? E você acha que eles não pensaram nisso? Ali é estimado a quantidade de estacionamento, a quantidade de salas de cinema, a quantidade de lanchonete que tem disponível, ela é pensada para um dia cheio. Tudo é ciência. Tudo é ciência. Imagina um grande grupo desse chegando aqui sem ciência. Onde é que ele tinha botado um shopping? E onde é que o Teresina Shopping errou? Eu não digo que ele errou inicialmente. Eu acho que ele iniciou com uma realidade. Que realidade era essa? Teresina tinha um shopping que iniciou um pouco apressado, que foi o Riverside, porque queria ser o primeiro shopping da cidade. E o Teresina Shopping estava ali numa região que, de fato, era uma região que as pessoas procuravam uma situação. Só que ela iniciou, por exemplo, vou para o cinema, que é o mais fácil. Começou com 3 salas de cinema. Fizeram errado? Talvez naquele momento não. Por que eles não fizeram errado? Porque era a demanda da cidade. Qual foi o maior filme na época? Foi o Titanic. O Titanic, de fato, quando lançaram o Titanic, era lotado as salas de cinema. Era lotado que teve gente que só foi assistir o Titanic 4 meses depois. Mas não tem todo dia o Titanic. Só que não tem todo dia o Titanic. A Rose. Então, para aquele momento, eles não erraram, porque era o dimensionamento que eles tinham. Talvez, ao meu ver, eles erraram em não ter guardado ali uma adaptação futura, para ter 10 salas, 15 salas, como tem o Rio Puti. O que eles fizeram, né? Foi o que eles fizeram. O Rio Puti já chegou com essa mentalidade. Inclusive, eu lembro de muita gente comentando, é um absurdo, nunca vai encher. Nunca vai encher. Nunca vai encher de estacionamento, nunca vai encher de... E uma compensa o outro, né? E a ciência diz isso. Exatamente. Você faz uma modelagem simples, até razão, proporção, você consegue resolver, né? Uma matemática simples, você consegue responder perguntas que muitas das vezes é impensável, porque a gente é muito tendencioso a querer fazer as coisas no senso comum. É claro que o senso comum ajuda, mas muitas das vezes o senso comum ele leva a usar as coisas na paixão. E paixão em pesquisa não dá certo. O Whindersson falou uma coisa essa semana, algumas semanas atrás, que me chamou muita atenção. Ele falou sobre todo mundo. E essa palavra todo mundo, para mim, é muito mais emocional do que científica. E ele falava antes, olha, todo mundo fala mal de você. Aí ele pergunta, mas quem é todo mundo? Quantas pessoas são todo mundo? Todo mundo fala mal do professor. Mas quem é todo mundo? É bem isso mesmo? Na pesquisa é bem isso também? Na parte científica é sobre isso também? O todo mundo é generalista? Não pode ser levado em conta? Olha, o todo mundo, na verdade, em estatística, ele não existe. Sabe? Ele não existe. O todo mundo não existe, porque nada é unânime e a própria ciência sabe disso. Agora, você pode falar em maioria. A maioria fala isso por causa disso. Mas é científico. Mas é científico. Então, você não crava em pesquisa nenhuma sempre o todo mundo, o vai acontecer. Você fala sempre do mais provável. Então, o todo mundo ele não existe para a ciência. Professor, o Yeldson, principalmente, ele divulgou nos últimos meses uma situação do IBGE. Trouxe para o programa Bom Dia Meu Norte, inclusive. Que nós
podemos perder, pela pesquisa que foi feita pelo IBGE, pelo menos 2 deputados. Dentro dessa metodologia, é possível? E não existe contestação sobre isso? A contestação ela pode sempre existir, né? Existe uma metodologia. Na verdade, a metodologia do IBGE é algo que nos leva a imaginar que todo mundo vai ser entrevistado, né? Mas eu, por exemplo, conheço pessoas que não foram. Nunca serão. Minha esposa não foi, um amigo meu não foi, o amigo de fulano de Beltrano de Ciclano não foi. Então, certamente, tem uma grande parcela da população, eu posso chutar aí que certamente mais de 20% da população não foi entrevistada. Não sei aqui ainda um Piauí, mas o Piauí não ia ser uma exceção, né? Não vai ser uma exceção. Tem gente que não foi entrevistada. Então, em termos de metodologia, o que se faz no IBGE? Aquilo que você não consegue estimar e calcular, você faz projeção, né? Se eu conseguir fazer com essa quantidade, nesse jeito, com essa metodologia, então deve ser dessa forma. O que o IBGE faz hoje é algo correto. Porém, a maneira que se vende parece que é uma verdade absoluta. Então, toda a metodologia que existe, ela pode ser contestada. Eu não acompanhei direto, né, de fato, como é que eles fazem. Eu fui entrevistado por sorte. Eu ia saindo da minha casa, vinha um entrevistador e ele fez as perguntas cabíveis, né, para aquele momento. Mas, por exemplo, o que me perguntaram? A idade de quem mora lá, quantos moram, renda e se tinha cães. Mas que não tinha absolutamente... Foram perguntas que, ao aleatórias, meu ver, perto do que era o propósito, correto? Perto do que era propósito. Renda, tudo bem. Quantos moram na casa, tudo bem. Mas aí podia-se, a partir daí, fazer uma série de perguntas aproveitando que tenha entrevistado, para poder generalizar um pouco mais, ser mais específico em algumas coisas, aproveitar a entrevista, porque, na verdade, quando você pega o extrato da pesquisa do IBGE, ele vem muito mais informações do que o que me perguntaram, por exemplo. Entendeu? Então, de fato, como está se apresentando, o Piauí pode perder sim, porque nos parece que a projeção que foi dada para a população do Piauí, para a população de Teresina, não era aquilo que alguns esperavam, e de certa forma, se for mostrado que a metodologia é correta e que a estimativa está correta, certamente isso vai acontecer. Mas tu acha meio... Eu não acredito que percam, porque o lobby acaba sendo muito grande em relação a isso. Eu acho que não perde, né? Aí até onde a ciência vai, a política às vezes transcende, né? Ela vai um pouco mais Mas isso não é a primeira vez, viu, Wilson? Não é, porque se você... Concorda? Acho que teve outra já que... duas vezes já. O histórico de censos, quando você fala do Piauí, principalmente de Teresina, ele estagnou em algum momento. Seja porque tem pouca empresa, poucas pessoas vêm aqui para se estabelecer, seja por uma série de coisas. E de verdade, para o próximo censo, Wilson, como tudo é muito interligado hoje, eu acho que será um divisor de águas para o Piauí no próximo censo, porque acredito eu, o senhor pode falar muito mais fortemente, com muita propriedade sobre isso, eles vão utilizar a parte digital sobre isso. Né? Assim, muito fortemente não só sobre pesquisas. Obviamente, nós teremos pesquisadores, mas eles vão conflitar em algo que eles relatam que não sejam. Então, o digital ele vai ser um divisor absurdo. Vai ser possível você fazer um censo desse muito mais digital do que o que foi agora. E muito mais rápido. Porque você tinha um link no site do IBGE que você poderia fazer a pergunta do censo. Que não... Mas só que não vingou. É isso, entende? A maneira como vincularam para fazer esse tipo de resposta, ela não foi interessante, porque muita gente não sabia ou não sabia como. Na grande maioria não sabe. Eu conheço uma pessoa que sabia e ela não fez, porque não foi interessante. E ela sabia. Mas ela sabia onde estava. Pra você ter ideia. E nem foi procurado. Então, é uma metodologia é um negócio tão doido. A ignorância sobre isso é um fato. O medo de receber alguém é outro fato. Você vê alguém se aproximando, você já fica receoso, de entrar na sua né? casa. A gente teve um caso que a gente falou hoje no Bom Dia. Sim. De um vizinho que era operador da construção civil que matou
As Ah, filhas E tudo é muito difícil. Não adianta, porque em alguma entrevista eu já vi um representante do IBGE dizendo, olha, mas olha se tem um crachá. O cara pode fazer o Pode fazer o crachá ali, crachá, parecer e não um vai, né? colete. Qualquer lugar, né? Então, Professor Jefferson, acho que entendido sobre isso, acho que é bom a gente começar a bater um papo sobre pesquisa, sabe? Eu acho que nos últimos anos, o Brasil inteiro tem sido muito fonte de pesquisas de fake news. Então, assim, parece que virou quando eu falo parece, eu quero que o senhor me ensine sobre isso, parece que me virou um mercado de quem paga mais consegue colocar o número que quer. Não deixa de ser diferente. olha, eu tenho convicção de que isso acontece. Né? Eu estou no meio, sei que essas coisas acontecem, a gente ouve falar e a coisa funciona dessa forma. Porém, as pessoas têm que entender que existem institutos e dentro do instituto existem pessoas que comandam esses institutos. Então, como pessoas comandam os institutos, pode acontecer de fraude. Certamente, quem paga mais vai ter os dados que quer e se aproveita da estatística e da matemática que pode lhe dar um corte de realidade diferente. Isso pensando que o cara não está fraudando, ele está só interpretando da maneira dele. E ainda tem a fraude. E ainda tem a fraude. Mas o que é que te credencia, por exemplo, a confiar nos teus números? Pronto, nós fizemos pesquisa para governo do estado. Divulgamos 5 pesquisas seriadas, mês a mês. Inclusive, no sábado, nós divulgamos a última para a eleição no domingo. E a IPPI foi certeira. Então, o Instituto de Pesquisa que eu comando, que eu Que é tenho IPPI. pessoas comandando, que é a IPPI, o Instituto IPPI. de Pesquisa do Piauí, nós cravamos. Por quê? Porque a metodologia empregada era uma metodologia correta, que usava a matemática correta, que usava uma estatística sem pensar, na verdade, em mexer em resultado. Então, isso credencia, certamente, o Instituto a continuar o trabalho de qualidade que a gente vem E fazendo. qual era essa metodologia? Olha, nós fazíamos 3 tipos de pesquisa, na verdade. Nós fazíamos uma pesquisa por telefone, que eu usava mais para uma consulta, para saber se a coisa de fato estava funcionando. Como funciona isso? Nós Para a gente falar cada método. sorteávamos números aleatórios. Como é que vocês tinham esses números? Esses números a gente sorteava por computador, porque a gente não pode ter o acesso, né, para saber de quem é o número. Então, A lei de proteção de dados. A lei de proteção de dados não permitia. Então, você sabe que é 086, que eu estou querendo ligar para o Piauí, e aí botava 999. Aí, no início da conversa, você mora em Teresina ou você mora onde? Qual é a sua idade? E, a partir daí, a gente fazia as cotas amostrais daí. Estourei, já fiz o cálculo ali com os homens, já peguei homem suficiente, agora só posso ligar quando mulher atende. É, de certa forma, sacal, é um pouco demorado, mas ele é cômodo, porque eu boto pessoas numa sala, essas pessoas vão fazer a pesquisa. Isso não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Tem que ter muita consciência de que as cotas têm que estar corretas e que você vai receber muito não por telefone. Recebe? Recebe, quando atende. Né? Às vezes não atende, e quando atende, de pesquisa, não acredito nisso não. Pá, desligando o telefone. Aí você tem que ter o cuidado. Pesquisas por telefone não pode ser longa, porque certamente a pessoa não vai responder. Existem as pesquisas face a face, em que você vai na casa, né, na residência do cliente. Por que é importante esse tipo de pesquisa? Porque você, de fato, sabe aonde está aquela opinião. A opinião é de uma pessoa que mora ali com aquele perfil. Então, você faz o sorteio de bairro, vê a proporção da população daquele bairro e, a partir daí, faz as cotas estatísticas e faz a estimativa em cima das cotas que você definiu. E existem as pesquisas que a gente chama de grupos focais, que são as pesquisas qualitativas. Eu sugiro muito para os candidatos que façam pesquisas qualitativas, porque é ali onde ele vai saber qual é o perfil do candidato que o eleitor vai votar, por que vota em candidato A, B e C, por que não vota, o que ele quer ouvir. E vale mesmo a qualitativa? Porque muito se fala, né? A pesquisa qualitativa, o que é de fato que ela é diferente das outras? A que muda voto, certamente é qualitativa. A que prospecta voto são pesquisas qualitativas. Por quê? Porque eu vou pôr numa sala em torno de 10 pessoas, com perfil variado, com o perfil da cidade, tantos homens, tantas mulheres, tantos... Tudo na ciência. Tudo na ciência. A gente vai pôr numa sala para conversar 40 minutos com aquela pessoa. Aí vem as perguntas. E como é que você consegue botar 10 pessoas, 40 minutos numa sala para responder sobre pesquisa? Logicamente, tem que ter um incentivo.
Ele, olha, nós vamos estar numa sala tal, lá você vai ter alimentação, vai ter uma gratificação, você vai receber, sei lá, R$ 100 para você participar da pesquisa. Porque, claro, o cara não vai ficar 40 minutos ali de graça. Mas a partir daí, quando você mostra para ele que é um estudo sério, você está querendo tirar informações importantes. Só uma pergunta. Nessa pesquisa não tem dizendo assim que eu sou do PT, sou do PSDB, sou do PSD. Se você fizer isso, você está jogando dinheiro no mato. Né? Você está jogando dinheiro no mato. Porque para fazer uma pesquisa em que você já sabe o resultado que você vai ter, você está jogando dinheiro no mato. A pesquisa qualitativa ela é muito mais cara do que a quantitativa. Tipo? Por quê? É tipo 3 vezes mais caro, 3, 4 vezes mais caro. Por quê? Porque eu tenho que pagar um moderador que tenha experiência, que saiba como fazer, que saiba como retirar o máximo de informações possíveis, que deixe a pessoa relaxada para poder falar o que de fato ela pensa. Então, só numa pesquisa dessa, em geral, o moderador, ele passa 10 minutos deixando a pessoa à vontade. E aí, como é que você está? Você mora onde? Olha, fique à vontade aqui, porque a gente vai conversar sobre política, mas você fique à vontade para falar o que for. Nós não representamos nem A, nem B, nem C. Coisas do tipo. E no final das contas, você começa a perguntar. Vem cá, você vai votar em quem nessa eleição? Vou votar em fulano. Por que você vai votar? Em quem você não votaria de jeito nenhum? Voto no cicrano. Por que você não vota de jeito nenhum? Ah, porque eu não gosto. O que você gostaria de ouvir de um candidato? E aí você vai puxando o assunto, você vai sabendo que o eleitor com aquele perfil, ele é mais tendencioso a votar num candidato que se comporta dessa forma. Isso é qualitativo. Né? Isso é a qualitativa. Então você, por exemplo, para a cidade de Teresina, a gente faz em torno de 6 grupos focais. Ou seja, são 60 pessoas que são entrevistadas, que elas falam, que elas pensam da maneira que elas querem, e o moderador, que é um psicólogo, um cientista político, ele vai fazer um relatório em cima daquilo que ele ouviu para o candidato saber o que falar, como falar, quando falar, se ele tem viabilidade mesmo. Jeff, quando tu chega com esse resultado, pautado na ciência, que você chega para um candidato e diz assim, é inviável você ser candidato, ou é inviável você ganhar, qual é a reação? A grande maioria, ele diz, olha, essa pesquisa está certa mesmo? É a pergunta? É a pergunta. Agora, quando já fizeram alguma que sabe que funciona, que sabem que é assertivo, ele já diz, ih, rapaz, mas não tem nenhuma saída. Será já faz que... a segunda pergunta, já faz como segunda, eu vou para algum lugar? Tem como reverter? Certamente, se você faz antecipadamente, tem como reverter, a não ser que sua rejeição seja tremenda. Doutor Pessoa, tem como reverter? Improvável. Improvável. Sério? É como eu te falei, o nunca, matematicamente, não existe. A pesquisa científica, ela não vai falar o nunca, mas ela vai falar que é muito pouco provável, doutor Pessoa. Acredito que você tenha sido contratado para muitas pesquisas em ambientes diferentes de vários partidos. Já fizemos algumas para Teresina, para outras cidades também, e em todas, posso lhe garantir que é muito improvável que o doutor Pessoa tenha viabilidade de ganhar a eleição. Por quê? Por administração ruim, né? Pelo próprio comportamento dele como prefeito. Mas ele não se torna popular, desses memes e tal? Aí é que tá, porque a Teresina ela veio de algumas administrações, de certa forma, até de sucesso. E conservadoras, né? E conservadoras. E, de repente, as pessoas, principalmente, elas estabeleceram uma confiança na mudança, na pessoa, do doutor Pessoa, e, de repente, aquilo tudo se esvai com a administração dele. Como? Com posicionamentos complicados, falando que professor deveria ir trabalhar, quando houve um movimento aí do sindicato, quando você diz que vai resolver o problema do transporte público e, de repente, está acabando o mandato dele, está pior do que o início. Quando você vê Você está pautando na pesquisa. Na pesquisa, isso é o que as pessoas falam, não é o que o Jefferson acha. É claro que eu acho também, mas são o que as pessoas falam, né? Eu gosto de ser muito... Apareceu a parada da Disney. Então, propostas esdrúxulas, sabe? Que de repente as pessoas acharam que não era bem aquilo que ele estava querendo dizer. Mas apareceu na pesquisa? Apareceu muito, aparece demais. Não, aquele candidato lá disse que o prefeito, né? Agora falam como prefeito. O prefeito disse que ia transformar a Puticabana numa Disney e no final das contas fez esculhambar tudo. Isso não é uma frase minha. Eu abro e fecho aspas. Acabou de esculhambar tudo. Se a coisa estava ruim,
esculhambou tudo. Foi exatamente assim. Nos questionários. Nos questionários, nas respostas, né, na gravação, porque a gente fala para quem está sendo pesquisado, olha, nós podemos gravar, não vai ser divulgado. Não é o cara... nessas pesquisas, o cara, ele não diz assim... o cara pode ter a dubiedade de dizer assim, você escreveu, vocês gravam. Grava, inclusive, para todos que querem acompanhar, fica online. A gente bota um linkzinho ali do YouTube e o cara vai privado. Que é privado, a gente fala para as pessoas, olha, é privado, vai ser gravado, mas é para fins de estudo. O seu nome não vai ser divulgado, esse vídeo não vai ser divulgado, mas nós estamos transmitindo aqui para quem quiser assistir, para o candidato, claro, né? O cara autoriza. E o cara autoriza. A pesquisa de comportamento, por exemplo, o candidato tem determinado comportamento, mas a pesquisa diz, se ele mudar o comportamento em determinadas atitudes, na fala, enfim, ele consegue... Esse é o objetivo da pesquisa. Esse é o objetivo. Porque a gente pegar uma pesquisa para ver as qualidades do candidato, essa pesquisa não serve para nada. Só serve para dizer, olha, realmente tu tem qualidade e a pesquisa quantitativa está dizendo que de fato é o tu narcisista. tem tantos %. É o narcisista. Se o cara é narcisista ao ponto de ver a crítica e achar que a crítica é mentirosa, que é só aquele cara que está falando, ele não está preparado para ser o candidato, de fato, né? Ele tem que pegar justamente as críticas que vão aparecer para trabalhar elas, para mostrar que de fato ele mudou, ele está usando aquilo ali para melhorar o rendimento dele, para mostrar que ele pode ser um grande candidato, né? Então, eu aconselho para todos os candidatos, na verdade, que acreditam que tem chance, a fazer uma qualitativa. E a quantitativa vai ser o fechamento. Qual a diferença da qualitativa para a quantitativa? A quantitativa eu estimo a votação do candidato. Olha, tu tem tantos %. E com relação a outro, tua rejeição é tantos %. Os problemas da cidade são esses, segundo tantas pessoas. E a quali não. A quali vai dizer para ele, olha, os teus candidatos, o cara que vota em ti, gosta por causa disso. E aqueles que não votam em ti, não votam por causa disso. E tem esse perfil de pessoas que não votam em você, mas que votaria se o comportamento fosse assim. Então, a quali vai te dar informações de como mudar o cenário. E a quanti, ela te mostra o cenário. É muito louco, né? Tudo mudou muito rápido. Muda ligeiro. Você faz uma quanti hoje, trabalha com uma quali para poder tentar mudar alguma coisa. E quando você faz a quanti de novo, você vê que se você trabalhou na quali, você muda a quanti. A gente tem um limiar muito diferente das últimas pesquisas que traz aí o Wellington Dias para Joel Rodrigues. E parece que os números mostravam que isso ia mudar, e isso iria mudar, e alguns acreditavam. Não. E você foi um dos caras que disse assim, se não correr, vai perder. Como eu te falei, nós fizemos 5 pesquisas registradas, né? Claro, nós fizemos mais. Mas nas 5 registradas que nós olhamos o cenário para o Senado, mostrava o Wellington Dias a cada pesquisa perdendo em torno de 4%, 6% por pesquisa. E essa diferença, em determinado momento, estava se mostrando que no dia da eleição poderia chegar a 5%. O poderia chegar a 5%, quando você olha a margem de erro, poderia significar, você pega 3 para cima, 3 para baixo, você matou os 5. Então, poderia significar uma derrota do Wellington Dias se nada fosse feito. Logicamente, ele estava focado, talvez, na de governador. Na do Rafael. Achou que estava ganho e quando olhava tempos atrás, de fato, estava mais de 20% na frente. Mas, em termos de projeção, ele poderia perder. E, olha, os 5% acabou batendo em cima. Foi 5% a diferença dele, cravados, e olha que foi assustador para quem estava torcendo, porque no início, como os votos de Teresina eles entram mais rápido, e é onde foram concentrados muito voto por Joel, em algum momento o Joel estava na frente e a diferença diminuindo um pouco. Mas esse fenômeno de rejeição ao Wellington é de favorecimento ao Joel ou um outro aspecto, ou é de mudança? Eu acho que era uma grande tentativa de mudança, como foi o doutor Pessoa. Então não é questão de ser o Joel e tal? Não, talvez possa ser o fenômeno Joel, que apareceu como um nome, mas um nome que representava mudança, né? Então você tinha um candidato que você olhava para ele e dizia, olha, tem um candidato novo aqui.
E tem um que já foi 4 vezes governador, desgaste, que né? tem Que um é desgaste natural por ter sido gestor, e que quem estava olhando pesquisa de fato estava vendo que a distância estava diminuindo. Tu alertava? Alertava. E os caras falavam o quê? Não, vai dar certo. Vai dar certo. Porque tem uma coisa que é o pesquisador que está dando dado, e tem a coisa que é o coordenador da campanha que está tratando do que fazer. Tu fez quantas pesquisas, Jeff? De registradas e não registradas, Nesse time. nós fizemos mais de 50 pesquisas. Caralho. Muitas Toda pesquisas. semana a gente fazia a pesquisa. Porque agora tem a parada do track, né? Do tracking, para estar acompanhando de fato. Como é que é essa Aconteceu um pesquisa? fato hoje, será que esse fato daqui a 5 dias... Pois é, mas como é que é esse do track, por exemplo? Muito se fala, né? O tracking, o acompanhamento, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Na época da campanha do Obama. Só que lá os caras têm dinheiro. Então era caro? É muito caro, porque a gente na rua todo dia. É como se você estivesse pagando uma pesquisa quantitativa todo dia. Então todo dia você entrevistar 1.000, 2.000 pessoas. No caso de Teresina, por exemplo, 800.000 pessoas por dia. Isso não é barato. Como é que ela funciona? O tracking, em geral, você faz essa estimativa de quantas entrevistas diárias você tem que fazer e vai fazendo como se fosse uma pesquisa de fato qualitativa todo dia, que foi o que foi feito nos Estados Unidos, só que isso é caro. Como é que nós fizemos aqui? Nós fazíamos uma quantidade num dia, fazíamos uma outra quantidade 5 dias depois, mais 5 dias a gente fazia outra, ia fazendo o que a gente chama de média móvel. O que é a média móvel? Eu vou fazendo a média dos últimos números. Aí eu tiro a anterior, ponho uma nova. Suponha que eu precise de 1.000. Eu preciso de 1.000 para poder fazer uma estimativa interessante. Mas hoje eu só consigo fazer 300. Amanhã eu faço mais 300. Depois de amanhã eu faço mais 300. Então eu tenho um próximo de 1.000. Quando eu fizer mais 300 no dia seguinte, eu tiro os 300 anteriores. Com isso eu continuo com a estimativa de 1.000, mais um número diferente, que é o comportamento anterior com um novo comportamento. Então, fazendo essas médias móveis, eu tenho um comportamento de tracking. Claro que o ideal era você fazer todo dia 1.000, mas às vezes financeiramente Mas dá um não dá. resultado real? Deu o resultado mais perfeito que podia dar. Mais perfeito. E Rafael batido. usou? Usou bastante. Na verdade, o Rafael fazia pesquisa todo dia com vários institutos. E aí a gente trabalhava. E o teu acertou cravado. O nosso foi em cima. O nosso foi bem em cima. Cara, é muito louco, viu? Você fala da questão do fenômeno. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vem passando por momentos difíceis na sua gestão. Haja vista que São Paulo ficou sem energia praticamente por 6 dias. Nessa situação toda, um fato como esse, ele cai nas pesquisas em que circunstâncias? Sem sombra de dúvidas, ele cai. Certamente, se eu participasse de algum tipo de coordenação ou organização da imagem dele, eu teria um tracking. Eu teria um track lá todo dia perguntando como é que estava a imagem dele. Porque é um fato que São Paulo é reflete. gigante, né? Reflete em número. Tinham acontecimentos na campanha de governador do estado que aconteciam num dia. Quando a gente olhava o tracking 4 dias depois, acontecia uma mudança para cima ou para baixo de determinado candidato. Era. E o trabalho de quem estava analisando era saber. E lá essa muda mudança, muito, né? Essa mudança aqui foi por quê? Não, foi porque o candidato A falou que ia acontecer isso. Não aconteceu. Ou o candidato B disse que o outro era feio. Entende? Então, uma mínima situação interfere na opinião pública. Certamente lá no Tarcísio aconteceu isso. A gente está falando de São Paulo, né, de Tarcísio de Freitas. Vamos voltar para Teresina. O pré-candidato declarado do governador Rafael Fonteles é o deputado Fábio Novo. Acredito eu que você já deve ou deva ter feito várias pesquisas em relação a isso. Como é que está a relação hoje do candidato Fábio Novo e do candidato Doutor Pessoa? Se for comparar com o Doutor Pessoa, Fábio Novo está disparado muito bem, né? Ele vinha num cenário muito parecido com a votação que ele teve na eleição passada para prefeito, né? Que ele teve ali 8, 9% dos votos. E ele vinha, hoje eu tenho certeza por conta dos números, vinha consolidando esses números antes do apoio declarado. Tu tem feito muitas pesquisas sobre isso? Sim, antes do apoio declarado do governo, porque ficou um momento ali para decidir quem era o candidato, ele ficou naquela votação que ele teve na eleição passada.
Então, no momento em que foram feitos acordos e que ele foi definido como candidato, certamente os números dele cresceram. E no momento que o Rafael, governador, abraçou, Rafael que está tendo uma avaliação muito boa, né, em termos de governo, e ele está indo muito bem de fato, os números do Fábio Novo cresceram bastante. E a gente que vem acompanhando, algumas coisas fizeram os números dele crescer. Um é apoio do Rafael, a outra são apoios de candidatos A, B ou C que se mostram com imagem junto a ele. Os eventos que vêm acontecendo, certamente, também transformaram popular. O apoio da Bárbara do Firmino teve uma certa mudança. Mas a também. Bárbara somou de fato para ele? Olha, pelos números, cientificamente. Certamente soma alguma coisa, mas não o que alguns esperavam. Né? Ou não o que alguns esperavam. Isso, para mim, reflete muito o fenômeno Paulo Márcio, por exemplo. Né? O Paulo Márcio foi o candidato que, de repente, vinha numa porcentagem e hoje se apresenta aí com 8% dos votos. Para mim é um fenômeno. 8%, a gente fala o quê em 8% de número de votos? 8% de número de votos dá mais de 60 mil votos. Né? Ele é um fenômeno? Para mim, sim. Para mim, sim, mas muito explicado. Para ti ou para a ciência? Para a ciência, para a ciência. Para mim, o que a ciência me aponta como um fenômeno, para mim é fenômeno, né? E isso sem conhecer A, B ou C. Então, de fato, quando a Bárbara mostrou-se apoiando o Fábio Novo, o reflexo, acredito eu, ele foi positivo para o grupo do Fábio Novo, porque imagina uma junção de Bárbara com Silvio Mendes. Certamente ia dar um reflexo muito maior do que o crescimento do Fábio Novo. Então, ao invés de você apostar no crescimento do Fábio Novo por conta desse apoio, eu certamente imagino que foi uma aposta muito maior para segurar o crescimento do Silvio Mendes por conta de uma chapa. Foi proposital? Ah, certamente. A tirada... Certamente. Não participei para mim foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa ter visto, que eu não imaginava que Bárbara pudesse estar do lado do Fábio Novo, mas certamente quem tomou essa decisão foi muito esperto. Então é muito da intuição de um bom político. Um grande articulador deve ter pensado isso, certamente. Até invejo essa articulação que foi feita. Nessa sequência, o Paulo Márcio pode subir? Pode sim. Eu vejo um percentual de crescimento, um comportamento de crescimento muito bom para o Paulo Márcio. Para ele? Para ele. Acho isso que, cientificamente? Cientificamente. Aí eu não estou pondo articulações políticas, porque certamente isso aí é muito mais difícil, né? Muito mais difícil ele passar dessa barreira dos 8, 10%, mas política é política. Se eu olhar do início que foi feito as estimativas para hoje, ele está em 8%, é um crescimento assustador. Vamos lá, então. Silvio começa na cabeça, com um grande arcabouço de percentual. Geralmente, quem começa no início, ele declina? Geralmente, sim. Agora, uma análise que a gente pode fazer fria, vê que o Silvio Mendes já foi prefeito, ele já foi testado. E, para mim, o fenômeno negativo do Dr. Pessoa ajuda o Silvio Mendes, de certa forma, a manter aquela votação. Porque hoje quem vota em Silvio Mendes é alguém que lembra do bom mandato dele, né? Ele teve um mandato bem avaliado por 92%, inclusive, das pessoas. Mas aquele cara que quer a mudança né, quer mudar de novo, porque ele viu no Dr. Pessoa que foi drástico. Então ele, eu vou naquele seguro. Tipo, o cara quis mudar, mudou e deu merda. É isso? É basicamente isso. Eu conheço muita gente, inclusive. E, inclusive, em pesquisa, eu fiz uma que pergunta. Ele, olha, você votou em quem na eleição passada? Justamente para eu pegar quem votou no Dr. Pessoa. Tu acha que a possibilidade, por exemplo, ele está muito convicto, viu, Kilson? Sim. Que vai para o segundo turno, que é reeleito e tal. Tu já viu alguns vídeos dele? Já alguns vídeos, inclusive não retira, inclusive, a candidatura, né? Para reeleição. De verdade mesmo, pela parte científica, ele tem êxito? Pouco provável. Quase zero. Ele acena... Quase zero? Quase zero, porque zero não é, né? É igual aquela última conversa que nós tivemos, que eu falei que era 95% de Lula ganhar. Porque eu tenho 5% do imponderável, né? Mas do doutor Pessoa ganhar hoje é quase zero. Que aliança você pode imaginar que o doutor Pessoa pode fazer que mude tudo? Bom, ele está assinando aí com o Jeová. É um nome, de certa forma até forte, de peso. Mas muito pouco provável para fazer frente hoje para o Silvio Mendes e para Fábio Novo.
Muito pouco provável. E entre Fábio Novo e Silvio Mendes? Fábio Novo tem chance, porque cresceu. É a mesma história do fantástico mundo onde apareceu com 8% o Paulo Márcio, né? Mas o crescimento que o Fábio Novo teve do início das pesquisas, onde ele saiu de 8 hoje para 25, 26... Ele está com 25 já? 25, 26. Tem até pesquisa hoje que já falou em 30%. As tuas? As minhas ele veio com 25, 26%. E o Silvio? Quando eu olho em 5 meses, você sair de 8 para 25 é um crescimento muito grande. É muito fora da curva. É muito fora da curva. E o Silvio Mendes saiu ali de 39, 40 para 44, 45. Acredito eu que por causa dos votos da Bárbara, né? Que acabou migrando para o Silvio Mendes também. A Bárbara não somou quase nada. Não, para mim não. Para mim, os votos da Bárbara, hoje olhando para os números, eles foram divididos entre Silvio Mendes, Fábio Novo e Paulo Aí eu te Márcio. pergunto, se Silvio está com 44, 43 na perspectiva, Por aí. Fábio está com... 27, 28. Quem tem mais possibilidade de declinar ou fazer o up? O Fábio Novo tem possibilidade de crescer, né? O Silvio Mendes eu acho muito difícil ele baixar de 40. Mas ele é muito forte, pô. Quem? O Silvio. O Silvio é muito forte. O Silvio é muito 40, forte. E é em Teresina. 40 pontos. Nós não estamos falando daquela campanha Piauí. Piauí. Ele é onde, muito forte. nos Teresina. interiores, as pessoas até não conheciam Silvio Mendes. É porque a galera fala assim, mas o governo vai chegar forte, vai não sei o quê. Mas ele tem o arcabouço dele, correto? Correto. Não, Silvio Mendes tem todo um staff, certamente, falando de Teresina. Que o Fábio Novo certamente também vai ter falando de governo. Aí tem uma grande diferença, eu não sei se tu concorda, que é time. O time vai fazer muita diferença. Certamente. Quem vai se agregar, quem vai conseguir mais apoio dentro da Câmara. É porque o Silvio também tinha essa parada no governo que ele tinha acho que ele tinha quase o mesmo percentual em relação ao Rafael. Mas era um percentual em que você relativizava Teresina e interior. Não, mas ele tinha bem à frente do Rafael. Tinha, mas o Rafael não era conhecido. Mas o Fábio é. O Fábio é conhecido, ele já foi testado na cidade. Pois aí tá ferrado. Né? Ele já foi testado na cidade. Agora, essa questão da evolução... Eu tô perguntando como um leigo. Não, Também, mas né? são perguntas que todo mundo se faz. Né? Quando a gente pega uma pesquisa e olha, o que fez com que o Fábio Novo saísse de 8 para 30, de 8 para 25? Certamente foi os apoios que ele foi conseguindo ao longo do tempo. Compreendi. A evolução em termos Pela de ciência, campanha. daqui 6 meses, quem levaria? Ainda Silvio Mendes. Mas tem grandes possibilidades para o Fábio Novo. Mas Ganhar? vamos Ganhar, porque se você vincula ao Fábio Novo o Rafael, que para mim é um sucesso de administração hoje, você vincula a imagem do Lula, que no Piauí também é um sucesso de popularidade. Eu lembro e recordo, desculpa aqui, só perguntar isso aqui rapidamente. Todo mundo, e as manchetes de quase todos os jornais falavam sobre isso, o abraço de Lula no Rafael. Qual é o tamanho e a importância, em perspectiva de apoio e de crescimento, do abraço, por exemplo, do Rafael em relação ao Fábio Novo? Eu acho que pode fazer total diferença. Total diferença. Porque em toda verificação que a gente faz sobre o governo do Rafael, mais de 80% das pessoas avaliam como boa, ótima. Regular, bom, ótima, chega a 90%. Então, se 90% acha bom, regular, ótimo, é que aquele que rejeita o PT está reconhecendo. Ele, olha, o governador está indo bem. Aí você imagina o governador que está indo bem, que é muito popular em rede social, que tem a imagem dele vinculada ao Lula, de abraçar, de ser amigo e tudo mais. De repente abraça o Fábio Novo. Que entrou no top 10 do Brasil agora, né? Quem entrou, o Rafael entrou agora como top 10 dentro do governador, certamente faz com que o Fábio Novo seja um candidato a ser considerado e Então, que tem muita chance. Tipo, o Rafael é um player não só considerável, mas ele é o divisor de águas para essa eleição. Certamente, porque ele vai apoiar o Fábio Novo, tem uma imagem boa, tanto de gestor hoje, como de político, e certamente isso vai dar muita influência na campanha. Agora, se ela fosse hoje, se ela fosse daqui a 6 meses, e eu pudesse apostar, eu ainda apostaria no Silvio Mendes. Sério? Olhando para número. Uma coisa é o Jefferson torcer, outra coisa é o Jefferson apontar. E daqui a um ano? Daqui a um ano, muita coisa acontece em política, né? Vai lá. Bom, o folclore é que político não dispensa voto.
Mas vamos pensar no eventual segundo turno, Fábio Novo e Silvio Mendes. Aí nós teremos Paulo Márcio, doutor Paulo Márcio, doutor Pessoa, enfim. Esse time que perdeu, vamos apoiar o Silvio. O risco de perder nesse grupão para o Fábio Novo, existe a possibilidade? Existe. Existe porque são candidatos que despontam e vão acabar se transformando em muito fortes em termos de apoio. Então, se você imaginar que Jeová Alencar, que é um nome que é sempre ventilado, que é forte, você pensar em Paulo Márcio, que está se mostrando agora um nome muito forte para onde for apontar. Pensa esses dois caras convergindo para um dos lados. Certamente esse lado vai ser apontado como favorito. Certamente. Certamente. Se você imaginar Silvio Mendes ali com os 40%, se você imaginar com Fábio Novo 30%, eles vão para o segundo turno. Quem vier com seus 8%, 6% e puder agregar, vai ganhar a eleição. Tu acha que é uma eleição de segundo turno, essa eleição? É a eleição de segundo turno. É difícil ser de primeiro? Pelos números que apresentam hoje? Muito difícil. Muito difícil. O Silvio larga na frente? Eu não consigo ver o Silvio crescendo mais. Mas ele larga na frente? Larga na frente. Silvio Mendes hoje está na frente. Quando te contratam e falam assim, mas sério? Eu não vou estar no primeiro turno, em primeiro lugar? Tem vários que... Rapaz, como assim eu não estou? Não é o caso. Na tua opinião, hoje é isso? Na minha opinião, hoje é isso. Silvio Mendes hoje está na frente. Está na frente e 10%... No panorama que já está se mostrando Mas é completamente contornável? Muito. Sempre. Em política tudo é contornável. Mas nesse caso específico? É contornável. É contornável porque o poder hoje de aliança do grupo que o Fábio Novo tá se agregando é muito grande. Né? Então, de repente, a gente tem uma surpresa bárbara fazendo apoio com o Fábio Novo. Quem ia pensar isso? É muito louco. O cara já tinha me falado sobre isso, né? Sobre time. Então, é a mesma coisa que você ir... O cara falou assim, a candidatura da Bárbara, do Fábio, é meio que você... Ele falava sobre arroz, né? Falava assim, você tem 10 sacos de arroz de 100 quilos. E você pegar sozinho é muito complicado. Então, quando você tem um time, você faz muito mais rápido e colocar no caminhão do que você ter 3 ou 2. E não deixa de ser diferente sobre política. Para mim, a resposta... se vai dar certo para um ou para outro, é como você vai montar seu time. Pois é. Como você vai montar seu time. Agora, para primeiro turno, é muita chance de dar Silvio Mendes e Fábio Novo. Não tem e aí como o segundo fugir turno disso. é muito diferente, né? Muda tudo. Aí a possibilidade, a questão do braço, né? Até onde o braço vai para fazer aliança. Uma pesquisa no Piauí hoje custa o quê? Para o Piauí... Para 1.000 pessoas. Para Piauí, em geral, a gente faz 2.000. 2.000, o 2.000 mínimo. é uma amostra boa. Você vai gastar R$90 mil fácil. Hã? Você gasta R$90 mil fácil. Isso eu tô falando tudo. Preço de nota. Aí o cara vai falar assim, já você tá ganhando muito dinheiro, sobra o quê? Vai sobrar em torno de R$10 mil só. 10, 20 mil reais. Depois de pagar imposto, pagar todo mundo. Mas é muito pouco. É pouco. Perto do tamanho... Do tamanho do investimento. Da prospecção, né? Que foi. Hoje o cara fica imaginando que o cara bota R$90 mil, tu vai ficar com 60 mil. Que eu vou ficar rico. O cara tá botando 90 mil, pega ali 2, 3 pessoas, bota ali para pesquisar, faz uma estimativa. Não existe, né, não tem como fazer, porque você acaba se queimando. Se você faz um serviço porco, o serviço porco ele vai espalhar, todo mundo vai saber que é porcaria. Eu queria te perguntar, só pra gente fechar mesmo sobre isso, pra gente fechar esse bate-papo, a gente vê muito hoje premiação, né? Diz assim, prêmio do ano para o Kilson, foi o melhor repórter do Brasil. Gostou, né? Gostei. Cara, de fato, esses prêmios, eles são honestos? Depende do instituto. E depende de quem está promovendo. E tem que fazer uma pesquisa ou é apontar? Tipo assim, se eu pego e digo assim, vou lançar uma campanha no Instagram, eu vou dizer qual é a melhor ótica. O Instagram me valida sobre isso? Instagram não valida. Instagram, você está olhando o seu público. Então é lógico, eu vou fazer aqui uma enquete, né? Que é a enquete que a gente chama no Instagram. A enquete, quem olha o Instagram de onde está sendo feita a enquete, ele já é tendencioso a ir para um lado. Então você não está fazendo de fato uma pesquisa científica, você está fazendo uma enquete entre os seus. Então, no momento em que você quer fazer um prêmio e de fato ser honesto,
você tem que fazer uma pesquisa Tipo heterogênea. Melhores do ano, se não tiver pesquisa científica, é quem paga. É quem paga, quem pagou mais, quem quer aparecer aqui no evento. Mesmo. Porque é como eu tô te falando, uma determinada emissora tem um Instagram e ele vai fazer dali para dali fazer o prêmio. É só quem assiste aquela emissora. Não é Ou é quem assiste aquele Instagram, aquele Instagram. ou aquele TikTok. Ficou muito em voga, muitos políticos estão fazendo enquetes no seu Instagram. Ou no Instagram de um TikToker, de alguém da internet aí que tem um Instagram conhecido e tudo, aí faz uma enquete. Mas essa enquete tá para aquele perfil que assiste aquele cara. Então isso não tem validação científica. Não tem? Não tem. A ideia é você ou fazer uma pesquisa que seja online, mas que de fato distribua, e hoje é possível você fazer isso. Dá? Dá. Ou você faz face a face, que para mim é o que dá mais certo. Engraçado. No Instagram, principalmente, no TikTok, tem uma parada que me causa muita dúvida. Por exemplo, eu conheço algumas agências que preferem, por exemplo, investir um anúncio em alguém que tenha 100 mil seguidores do que investir em alguém que tem 2 milhões de seguidores. E o resultado de 100 mil é extraordinariamente melhor do que a que tem 2 milhões. Cientificamente, o porquê é algum evento fora da curva? O que é isso? É porque, provavelmente, no caso que tinha menos seguidores, mas era o perfil que, em geral, consome aquilo ali. Chama os nanos influenciadores. Em geral, esse influenciador trabalha com pessoas assim, com jovens, com mais idosos, que, em geral, consomem isso daqui. É melhor anunciar aí. Então, se o meu produto é para aquele tipo de pessoas, é melhor anunciar aqui num de 2 milhões, que certamente o público é totalmente diferente. Então, tem que haver um estudo, de fato, de como é que é o perfil aqui e aqui, para poder saber onde é que eu invisto. E as empresas procuram hoje as pesquisas sobre isso? A empresa que não procura, ela fada a falir. Sério? Sério. Você investir muito dinheiro, muita coisa em algo que não foi estudado, você tem uma grande chance de Tu falir. tá me dizendo, então, alguém que tem 10 milhões de seguidores, chega pra tua empresa e fala assim, faz uma pesquisa aí para onde eu vou, essa de 10 milhões, se eu tiver uma de 50 mil, vai dar mais resultado do que essa? Depende. Se de 10 milhões eu tenho 1 milhão que tem o mesmo perfil dessa de 50 mil, certamente é melhor na de 10 milhões. Mas se nesses 10 milhões eu não tenho 50 mil do perfil que uma tem de 200 mil, é melhor de 200 mil. De 50 mil. Você imagina, nós temos um influencer aí muito conhecido no Piauí, que é o Alexandre Noleto. Pode falar o nome aqui. Ele tem um perfil. Quem é que segue ele? Ele é um conselheiro que recebe as perguntas das mulheres, em geral mulheres, perguntando como é que é o relacionamento, como é que faz para manter o relacionamento. É o perfil dele, é o nicho dele, vamos dizer assim. Adianta eu patrocinar alguma coisa para ele divulgar que seja para um perfil masculino? Sério? Onde eu tenho um cara ali que tem 100 mil seguidores, mas ele fala de musculação, ele fala de esporte, é muito melhor investir no de 100 mil do que nele. O cara pode ter 10 milhões, o cara não vai adianta, né? Não adianta. Então, tem que haver o estudo do perfil. Olha, o perfil desse aqui eu já vi. São mulheres, são de tal idade, e estão procurando isso. Eu vou mudar mais a pergunta ainda. Tem empresa, por exemplo, de agência de publicidade que procura hoje pesquisa? Muitas. Todas, aliás. Todas as grandes procuram. Todas. Tipo, ela recebe uma demanda de anunciar sobre mulher de 30 a 40 anos, ela não vai no achismo. Ela procura alguém, faz a pesquisa. Ela chega, olha, eu quero saber aqui em Teresina onde é que estão e qual é o perfil X. Aí a gente vai, faz a pesquisa e diz, olha, é bem que na região da Zona Leste, na região da Zona Sul tem mais que procuram isso. Ele vai investir aonde? Ele vai investir em marketing digital, por exemplo, para pessoas que moram naquele local. E você programa tudo isso? Você programa tudo hoje. Você consegue mandar para uma pessoa específica, se você quiser, a propaganda. Hoje eu estava conversando semana passada com um que trabalha de fato com isso, para a gente fazer uma outra parceria. Eu disse, Jeff, se você quiser mandar para uma rua, eu mando para as pessoas só daquela rua. É mesmo? É. Loucura, hein? E de uma forma legal. De uma forma legal. Você não está fazendo nada ilegal.
Claro, você tem que ver a questão de identidade da pessoa, que você não pode entrar nisso, né? Os dados dela, mas você consegue mandar a propaganda para ela. Então mudou tudo. Mudou tudo. Hoje você consegue fazer de tudo da maneira correta, mas totalmente diferente do que fazia 10 anos atrás. Esse é o primeiro bate-papo de muitos. Porra, a gente ia Professor falar 40 Jefferson. minutos, já tá 1h15 querendo conversar mais. Jeff, pela intimidade que a gente tem, obrigado pelo bate-papo. Não, eu que agradeço, é sempre muito gostoso estar aqui. Hoje, receber. o nosso tema é sobre isso, né? Sobre relevância em metodologia de pesquisa, eu acho que é muito importante. Agora a gente tem uma nova possibilidade com o auditório, acho que vai dar um up muito grande, vamos né? fazer muita parceria, temos muitas ideias. Muita coisa boa para a gente fazer. Mas eu quero te agradecer e é um episódio muito forte e tem muitos cortes, né, Will? Nacionais, sem sombra de dúvidas, e essa é a nossa proposta. Obrigado pela parceria. Obrigado, professor. Eu estou sempre disponível, é sempre um prazer estar aqui e certamente... Agora que ele tá com uma camisa melhor, já tá com a roupa melhor, tá vendo? Ó? Hein, Kilson? Tá melhor, né? Tô com topete. A única coisa que eu vi aqui é que eu tô com um topete e umas entradas que eu não tinha percebido. Então, da próxima vez eu mesmo vou pentear. Não me pertence, isso aí é coisa da televisão. Ah, tá bom, tá ótimo, Jeff. Obrigado, Kilson. Ok, vamos juntos. Na hora. Vamos liberar a produção? É o jeito. É o jeito. Tô brincando, tem mais um episódio hoje gravado. Tô brincando também, não vai ter não. Obrigado por mais um episódio, a gente te agradece, obrigado pelo carinho. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal do IELCast, também em todas as plataformas de áudio, no TikTok, enfim, no vídeo, fica à vontade, porque você já sabe, isso é IELCast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.